Mais uma vez, boa tarde a todos, cavaleiros e damas. Hoje, direcionando a minha fala para o terceiro ano. Que saudade de vocês, né? Agora nós já temos aí edital publicado do Enem. Foco, fé, disciplina, né? Nós não vamos deixar nos abater, nós vamos fazer sucesso. E a gente espera que vocês mitem no Enem, né? E para a aula de hoje, nós vamos retomar alguns conceitos básicos para a gente seguir em frente, né? Vamos refrescar a nossa memória com alguns conceitos básicos e vamos seguir em frente nas aulas. Toda semana nós estaremos aqui juntos, disponíveis, apresentando para vocês aí lista de exercícios. Vocês sabem meu privado, vocês têm todo o nosso contato, então a gente pode estar sempre trocando ideias. Estejam à vontade. E hoje nós vamos pensar em alguns conceitos básicos. Aí lembrando, né? Nós já conversamos algumas vezes sobre figura de linguagem, mas ela é sempre importante, sempre necessária. Concordam? E aí vamos pensar, figura de linguagem, para que eu vou estudar isso? Nós temos uma aplicação básica no Enem. Toda prova do Enem, ela é múltipla em vários gêneros textuais. Vocês já sabem disso, né? Já fizeram, foram treineiros no primeiro ano, no segundo ano, agora é para valer, né? E uma das aplicações da figura de linguagem, nós temos lá na charge. Por quê? A figura de linguagem, ela vai funcionar como o implícito, o não dito, né? Aquilo que exige do leitor um esforço de interpretação, ou pelo menos uma ligação de interpretação. Então, as charges, como elas trabalham o humor, elas trabalham a atualidade, elas trabalham uma linguagem tratada com um trato especial, geralmente eles recorrem ao uso de figuras de linguagem. Assim como os textos publicitários, tão pródigos no Enem. Né? A gente acha que até hoje eu não vi nenhum texto do Enem que não venha, que não traga um texto publicitário. Né? E aí a gente lembrando que a linguagem publicitária ela predomina a linguagem conotativa, né? Predomina também aí a função conativa de linguagem, ou seja, quero persuadir, convencer o meu leitor, e os textos poéticos, né? Que são os principais veículos onde nós encontramos as figuras de linguagem. E aí as figuras de linguagem nas suas diversas, seja no romantismo, seja no realismo, né? Seja no arcadismo, a gente sempre vai encontrar uma figura de linguagem. Então vamos lá, né, minha gente? Mãe de todas as figuras de linguagem é a metáfora. Então, quando a gente define metáfora, o que é a metáfora, Cris? É uma afirmação em sentido figurado. Só isso. Então vamos imaginar o seguinte: olha, aquele cidadão, né, vamos usar aí a linguagem humor, aquele cidadão é um asno no volante. Vive aí, infelizmente, avançando sinal, parando no lugar que é vaga de idoso, então ele é um asno mesmo. Então essa palavra aí, asno, no sentido, ela foi utilizada no seu sentido usual, no seu sentido comum, no seu sentido denotativo? Lógico que não. Então eu fiz uma afirmação usando uma palavra usual, uma palavra comum, em sentido especial. Portanto, uma metáfora. Correto? Tranquilo como um grilo, manso como um ganso? Outra figura também muito utilizada nos nossos textos é a metonímia, principalmente lá no nosso texto publicitário, né? A associação de ideias. Então, mas espera aí, como que eu faço isso? Associação de ideias. Vou pegar o todo pela parte, conteúdo pelo continente, o autor pela obra. Olha, li todos os realistas. Eu posso ler todos os realistas? Não, eu li todos os livros escritos pelos realistas. Então, fiz uma associação de ideias. Né? Então, eu fiz uma referência aos escritores realistas, né? Mas através de uma associação de ideias. Correto? Olha, todo mundo quer um teto. Não quero só um teto, eu quero uma casa. Então, estou fazendo uma associação de significação que me lembra, que me remete à palavra casa. Correto? Outra figura muito comum no Enem, aí eu já falei com vocês aí logo no início, a charge. A charge geralmente não tem um viés humorístico, uma conotação humorística. Então, geralmente, ele pode levar, né, lançar a mão desse recurso da ironia. Né? A ironia ela tem a ver com a crítica, às vezes ela só quer brincar. Nem sempre tem ali um tom político, filosófico. Não, às vezes ele quer só brincar, só quer fazer humor. A ironia ela é sempre contextual. Né? Então, eu falo assim, que gracinha, hein, Cris? Ó, esse gracinha pode ser um elogio, mas pelo contexto, pela expressão, pela situação sociocomunicativa, a pessoa vai perceber que é uma crítica, correto? Mais uma, a prosopopeia ou personificação. O que vem a ser isso?
eu vou atribuir características humanas a seres não humanos. Né? Eu vou personificar, vou criar uma persona, dar uma personalidade a um ser, né? A um objeto. Então, vamos pegar um exemplo muito simples, né? A natureza reclama a nossa atitude. Tem reclamado muito, né? Tem devolvido os lixos no rio, né? Umas coisas assim. Né? O rio devolve, vem enchente, né? Devolve tudo para nós. Então, a natureza reclama a nossa postura. Quem geralmente reclama somos nós, né? Vivemos reclamando. Eu atribuí uma característica humana a um ser não humano. Portanto, eu tenho aí uma prosopopeia, vocês viram aí já, sem acento, porque de acordo com o novo acordo ortográfico, as paroxítonas terminadas em ditongo aberto não recebem acento mais. Depois nós temos duas outras figuras de linguagens que são muito importantes, né? Principalmente quando a gente estuda as escolas literárias, aí o barroco, né? Que é a literatura do contraste, do intenso, né? Do exagero, né? É o homem em conflito com ele mesmo, sacro e profano, bem e mal, claro e escuro nas pinturas, né? Então, claro, o escuro com foco de luz. E aí nós temos duas figuras de linguagem, que são a antítese, então a gente tem que ter muito cuidado para não confundir antítese com paradoxo. A antítese, ela diz respeito a quê? A oposição, claro, bem e mal, feio, bonito, novo, velho. Já o paradoxo, ele vai fazer um jogo de ideias, né? Então, ele vai criar um novo sentido. Então, a gente sempre utiliza o exemplo, né? É dor que desatina sem doer. Peraí, se é dor e ela está desatinando, significa que ela está doendo. Mas o que ele quer mostrar aí? Ele quer fazer um jogo de oposições, criando um novo sentido. Tranquilo como grilo, manso como ganso? Beleza. Depois nós temos uma outra figura de linguagem que é muito utilizada, aí nem tanto na literatura. Eu acho que o eufemismo nós usamos mais no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente quer ser mais politicamente correto, mais adequado, a gente acaba usando o eufemismo. Um bom exemplo, né? Eu falo assim, olha, fulano faltou com a verdade. Na verdade, eu queria falar que ele é um danado mentiroso, mas eu não vou falar isso na cara do cidadão, né? Então, eu vou falar. Então, quer dizer, eu suavizei, né? Ao invés de falar que ele morreu, que ele faleceu, que ele descansou, correto? Tem que ter cuidado para não transformar o eufemismo em um disfemismo, né? Que seria uma distorção do eufemismo, aí falar comeu capim pela raiz, vestiu paletó de madeira, bateu as cachuletas, aí já é disfemismo, uma distorção do eufemismo. Aí não estou suavizando nada, né? Estou ironizando e debochando, certo? O pleonasmo é um detalhe interessante na nossa língua, porque ele tanto pode ser uma figura de linguagem como um vício. Quando eu falo entrar para baixo, vir para cima, né? Então, elo de ligação, rever novamente, isso é um vício de linguagem, é considerado aí um desvio da língua portuguesa. Mas, às vezes, o poeta, com a licença que tem, às vezes ele quer enfatizar determinada ideia, enfatizar determinado termo, então ele usa o pleonasmo. Um exemplo, né? A mim só me restam lembranças, né? Está tão triste, tão sofrido, coitado lá do romantismo, que ele quer mostrar que meu subjetivo é que eu não sofrimento nada. Então ele vai e repete o mim e o meu e a mim, né? Então fazendo aí uma repetição literária. Então guardem bem isso, ele pode ser tanto vicioso quanto literário, correto? Temos ainda como figura de linguagem utilizada muito no Enem a alegoria. Né? E aí a alegoria é muito interessante, porque ela não aparece só lá na prova de literatura. E nós temos que sempre lembrar, observar, que a prova do Enem ela é contextual, primeiro ponto importante. Segundo ponto, ela é interdisciplinar. Então, às vezes, eu tenho uma alegoria cobrada lá na prova de geografia, ou lá na prova de história, né? Na prova de humanas, ou ainda lá na prova de filosofia. Então, o que é a alegoria? Quando eu vou usar uma imagem para representar uma ideia. Por exemplo, se quando eu pego lá, né, tá um conflito danado, eu pego uma bandeirinha, um paninho branco lá, o que todo mundo vai entender? Tá pedindo paz, tá pedindo rendição. Não é isso? Eu tenho lá uma bandeira verde, tá representando a esperança. Então, são alegorias. Nós temos lá a estátua, né, com a balança, representando a justiça. Então, isso é uma alegoria, né, que permite várias interpretações. Mas nós temos também figuras de linguagem que a gente chama de figuras sonoras. São aquelas figuras de linguagem que servem como ferramenta
para auxiliar, né, na construção do texto poético, lá na musicalidade, no ritmo, na musicalidade. E aí a gente tem que lembrar que, por exemplo, lá no simbolismo, que eles tinham uma preocupação, a literatura que tenta aproximar, né, a poesia da música, eles vão lançar a mão disso largamente, né? Então nós temos a literação, que é a repetição de consoantes, aí tem lá, por exemplo, bem-vindo violento vento. O que eu estou repetindo? Várias vezes a letra V. Posso, ao invés disso, repetir várias vogais, aí eu vou chamar isso de assonância. Posso ainda fazer uma repetição, né, de palavras, e aí nesse caso, ao invés de chamar de literação assonante, eu vou chamar de anáfora. Né? A música do Titãs Comida faz muito isso. Ó, a gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor, a gente não quer fazer amor, a gente quer... Ah, tá vendo? A gente, tô repetindo palavra. Poderia ser uma expressão, poderia ser uma frase, como se fosse um refrão. Correto? Até aí tranquilo? Outro grupo de ideias que nós estudamos e precisamos passar a limpo para que a gente possa seguir bem o nosso trabalho são os gêneros literários. Aí quando eu falo em gêneros literários, eu tenho 3 grandes gêneros literários: lírico, épico e dramático. O lírico, essencialmente poético, sentimentos individuais do poeta. O épico, palavra-chave, narração, estou contando história, seja em prosa ou em verso, contei história, gênero épico. E o dramático é aquele escrito para ser encenado, aquele escrito para o teatro, né, que remonta lá da antiguidade grega. Lógico que às vezes acontece, e a gente precisa ter muita sensibilidade, muita atenção nisso, de um elemento, um texto ter características de um gênero, apresentar características do outro gênero. Mas isso é o enunciado que vai definir, é o enunciado que vai dizer para nós. Aí vamos então pensar agora especificamente no gênero lírico. A primeira coisa, ele é essencialmente poético. Então, para ser gênero lírico, ele está em forma de poesia. Portanto, ele não vai ter aí narrador. Então, quem está falando então no poema? Quem está falando naquele texto? Tem um nome específico para isso. Pode ser eu lírico. Ele pode ser eu lírico feminino ou eu lírico masculino, ou ainda neutro. Aí, mas como é que eu identifico isso? Pelos elementos, pelos pronomes, pelos adjetivos. Então, eu vou perceber se tem ali uma voz feminina ou uma voz masculina, ou ele não quer se identificar, pela presença dos elementos, dos pronomes, as marcas gramaticais, correto? É importante que a gente se lembre que o gênero lírico, a palavra-chave dele é subjetividade. Externar sentimento individual, sejam eles positivos ou negativos, mas ele quer externar sentimentos. E a gente chama atenção para alguns tipos de gênero lírico. Por exemplo, o soneto, né? Que é forma fixa, 2 quartetos ou 2 tercetos, ou 14 versos, né? Porque às vezes não tem aquela divisãozinha certinha, 4, 4, 3, 3, mas ele tem 14 versos, ele é assim o soneto. Nós conhecemos muito os sonetos porque nós temos William Shakespeare, que apesar de ser dramaturgo, a gente fala muito dele no gênero dramático, mas ele era um excelente sonetista. Outro que também nós conhecemos bem, Luís Vaz de Camões, o grande português, né? Nosso grande divulgador da língua portuguesa. Também o conhecemos bem pelo épico, né? Pelo gênero épico, os Lusíadas, né? A grande saga do povo português, né? Na obra Os Lusíadas. Mas ele também era um grande sonetista. E ainda temos aqui maravilhosos como Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, que representam bem os dois, ambos modernistas, né? Que representam bem esse formato de poesia. Uma outra poesia que é muito comum na literatura é a elegia. Aí, toda vez que eu lembro da poesia, vou falar de gênero lírico, vou falar de elegia, eu lembro do romantismo. Por quê? Porque os poetas românticos, eles são depressivos, tristes, sofridos por natureza, né? A segunda geração, a famosa geração mal do século. Então, a elegia é aquela poesia que vai falar da tristeza, vai falar da morte, do gosto pelo soturno, né? Do gosto pelo sofrimento. E aí nós temos aí, né, Álvares de Azevedo, que a gente fala que foi o maior de todos os poetas, o mais sofrido de todos. Também temos um outro tipo de poesia, que é chamada haikai, né, que é uma poesia muito interessante, né, ela é de origem japonesa, geralmente ela tem só 3 versos, né, poesia curtinha. E qual que é o objetivo do haikai?
representar um instante da natureza, um momento da natureza. E aí nós tivemos Oswald de Andrade, que era muito esperto, né? O pai, né? Tá lá na Semana da Arte Moderna, um dos 5 na Semana da Arte Moderna, junto com Tarsila, né? Junto com Mário de Andrade, com Menotti Delpitia. Então, o Oswald de Andrade, ele usou um pouco desse formato haikai, não que ele escrevesse haikai, não vamos confundir as coisas, mas ele usou esse formato de poesia, poema minuto, poema enxuto, poema curto, para criar um poema de crítica. Lembre-se, né? O Oswald de Andrade, ele era um escritor ácido, né? Na crítica, e ele vai usar isso, mas usando, ao invés de elementos da natureza, instantes da natureza, ele vai olhar instantes da história. Temos também a ode. O que é a ode? É um poema de louvação, de exaltação de uma pessoa, de um fato, de um feito. E aí é interessante que nós temos o grande poeta Fernando Pessoa, também modernista, né? Modernista lá português, da literatura portuguesa, não da literatura brasileira. O Fernando Pessoa, ele tem um poema muito interessante, depois que tiverem oportunidade de ler, que chama Ode ao Burguês, que ele pega o formato da ode, de exaltação, mas para fazer o contrário, né? Para fazer uma quebra de expectativa, na verdade ele acaba fazendo uma crítica. Terminamos o gênero lírico aqui com mais um exemplo, que é o idílio. O idílio a gente encontra muito lá no arcadismo. Então, o que é o arcadismo? Aquela poesia bucólica, em que o poeta usa, né, a metáfora do pastor, ele usa aí pseudônimo de pastor de ovelhas. Então, o idílio é aquela poesia bucólica, né, do homem em harmonia com a natureza, o homem bem harmonizado, bem tranquilo. Então, vai falar do amor tranquilo, do amor em consonância com a natureza, correto? Mais um gênero dramático, né? Aí é dramático, remontando a tradição grega, né? Os gregos é que foram os primeiros a construir os textos de gênero dramático, e eles tinham objetivos bem interessantes, né? A psicologia fala muito bem disso, filosofia também. O objetivo, né, a princípio, não hoje, mas a princípio, era o efeito catártico, ou a catarse. O que era? Que todos sofressem, que todos ali assistissem, se comovessem e se modificassem. Olha que interessante a ideia, né, da concepção do gênero dramático na sua gênese, né, no seu início. E como gênero dramático, ele é feito para ser encenado. É um texto para ser encenado. Por isso nós temos as rubricas, né? A formatação do texto dramático ele é diferente. Então a gente vem lá com os nomes em caixa alta, com marcações de luz, né? De quando que entra, de quando que sai, a entrada, né, do sonoplasta. Então nós temos aí vários recursos que são inseridos no texto. Geralmente até para ler, eles são até mais cansativos. Geralmente algumas pessoas fazem, algumas editoras fazem até a tradução, né? Uma versão do texto para ficar mais fácil de o leitor ler. E aí nós temos algumas divisões, algumas especificações do gênero dramático. O primeiro a primeira delas, a tragédia, né, que é quando se tem por objetivo que todos os personagens tenham um sofrimento, né? Então na tragédia, todos os personagens são punidos, né? Então a gente tem aí exemplos, Hamlet, Macbeth, Romeu e Julieta, Otelo, né, a tragédia do ciúme, né, do Mouro com a sua Desdémona, né, e com o Iago lá fazendo a cabeça, né, do Mouro, Otelo. A comédia, né, na verdade, quando ela surgiu como um intervalo entre as tragédias, porque as tragédias eram grandes peças demoradas, e aí a comédia, surgiu para entreter o público enquanto mudava o cenário. E acabou caindo no gosto das pessoas, né? A comédia, então, sempre traz aí um viés social, crítico, político, e falar de assuntos, né, que nos incomodam, falam da sociedade, de maneira humorística. A evolução de tragédia e comédia virou a tragicomédia, quando eu vou juntar elementos da tragédia e a comédia para construir um texto teatral. Hoje nós temos ainda, né, auto e farsa. E aí a gente vai lembrar que o auto, eu posso lembrar de Gil Vicente, né, também grande português, né, grande, a gente considerado o pai do teatro português na nossa literatura portuguesa. E o que o auto é? É um texto teatral, sempre com viés humorístico, só que ele tem um mote religioso, ou seja, ele sempre vai pegar um mote religioso. É um bom exemplo, o Alto da Barca do Inferno, né?
Aí aqui nós temos com Ariano Suassuna o Alto da Compadecida. E por último, a farsa, que assim como o Alto é um texto dramático, de humor, que fala de questões da sociedade, que fala de costumes, são textos menos sofisticados, né, mais rudes, mais simples, mas a farsa ela tira esse viés do mote religioso. Essa é a diferença. Aí nós temos um bom exemplo, que é a farsa de Inês Pereira. Temos ainda como gênero literário o gênero épico. E aí, quando há uma divergência, uns falam gênero épico, outros falam gênero narrativo, tem literatos que dividem gênero épico e gênero narrativo. Aqui nós vamos falar de maneira geral. O gênero épico, ele é o quê? Essencialmente narrativo. Ele cumpre o papel de contar uma história. Seja essa história em prosa ou em verso. Um exemplo do verso é o cordel. Né? Na literatura nordestina, né? Pródiga de cordéis. Então ele vai contar uma história, vai falar de algo até humorístico, né? Mas ele conta uma história. Só que ele usa o verso. Assim também como acontece com as epopeias, e aí nós temos as epopeias, né? A Odisseia, né? A Ilíada de Homero, que vão contar um grande feito histórico através de poesia. Então, os grandes épicos. Mas nós podemos ter, né, também o gênero épico em prosa, que é o mais comum, que a gente mais encontra, que a gente mais utiliza. Né? E aí temos que lembrar que ele, ao contar uma história, ele tem que lançar a mão de quê? Personagem, tempo, espaço, o enredo, que é o encadeamento da história, que pode ser de ordem direta ou indireta, né? Então pode ser uma narrativa cronológica ou de flashback. E aí nós temos o romance, a novela, o conto, a crônica. Um detalhe importante, romance, novela e conto. Todos três contam história, têm personagens, têm enredo. Aí qual que é a diferença então? O romance, ela é uma narrativa mais extensa, com vários focos narrativos, com muitos personagens. A novela faz uma redução disso. Ela também tem vários focos narrativos, menos, mas ela tem vários focos narrativos, com menos personagens. Enquanto o conto é uma narrativa com um único foco narrativo, né, e com poucos personagens. E finalizamos aí com a crônica, com a própria palavra diz, crono, né, de tempo, de falar do dia a dia. Então eu falo que a crônica é uma evolução, né, das narrativas, porque ela traz um frescor. Né? Ela pode ser humorística, filosófica, reflexiva, mas ela sempre vai falar, o mote dela, né, a motivação da crônica é sempre algo do dia a dia. Espero que a gente tenha podido contribuir com vocês, né, que a gente tenha feito essa revisão. A sugestão de prática aí, na apostila 4 de vocês, no volume 1 do nosso Bernoulli, língua portuguesa, nossa frente AD, o módulo 4. Aí a seção Enem nas páginas 132, 133 e 134. Façam essa atividade, podem mandar dúvidas para mim. E a nossa próxima aula, trovadorismo. Muito obrigada pela atenção. Beijo para todos.